Tcharam! Hashtag Live da Hora Nona. Todo dia, durante a pandemia, estamos ao vivo no Instagram da Igreja Batista Guaranhões. E também, logo depois da live ao vivo no Instagram, live ao vivo é pleonasmo, né? Porém, logo depois que termina a live no Instagram, ela vai também para os nossos canais no YouTube. O canal da Igreja Batista Guaranhões, é só você digitar IB Guaranhões e vai achar o nosso canal. Ou no meu canal pessoal, Manu Mesa Barba, tá bom? Então, se você perdeu alguma live, vai lá no YouTube e coloca lá, Live da Hora Nona. Ninguém tá fazendo live com esse nome. Quando você buscar Live da Hora Nona, você vai achar as nossas lá e pode se deliciar com várias conversas, bate-papos, entrevistas, conversas teológicas, bíblicas, eclesiásticas, conversas sobre música, sobre ministério, sobre pregação, sobre a vida ministerial, sobre o reino de Deus, sobre a igreja, muita coisa boa. E a nossa convidada desta noite, que já será convidada agora, é a nossa queridíssima Gil. E aí, Tudo bem, querida? pastor? Tudo bom? Que bênção, hein? Que bênção ter você aqui comigo. Muito bom, Que privilégio, que honra, que alegria. muito obrigada pelo convite de participar desses encontros, né? Tão edificantes que têm acontecido aos sábados e domingos, é isso? Não, todo dia, minha filha. Ai, Essa todo semana agora, dia! na sexta-feira agora, eu vou inteirar, vai ser a live de número 100. Uau! Muito bom. Desde o início da pandemia, quando a primeira semana eu fiquei meio atordoado, sem saber o que fazer, mas logo na segunda semana eu já tive essa ideia e falei, vou fazer uma live com uma galera aí boa para bater um papo edificante e tal. A ideia de hora nona claro, a ideia bíblica, né? De que era às 3 da tarde, hora nona na Bíblia é 3 da tarde, era uma hora importante de oração e de buscar a Deus. Então, de forma metafórica, eu estou usando a expressão hora nona, mas ficou às 9 horas da noite. E aí Aham. eu mandei o convite para muita gente, tanto da música, quanto do púlpito, da teologia, um monte de gente que eu conheço, que eu tenho contato e tenho acesso, Uhum. mandei o convite. Aí o que aconteceu? Eles foram respondendo da Uhum. seguinte maneira. Não estou conseguindo fixar o comentário. Nem ontem consegui, nem hoje. Não sei o que está acontecendo. Enfim. E aí, Luiz Saião, Josimar Bianchi, Pastor Legal. Tércio, Pastor Purim, Walter Júnior, e muita gente boa, João Alexandre, Adelso Freire, Anderson Freire, a Mauri da Hebron e Daniel Souza, e uma turma boa demais, um monte de gente que eu já nem lembro mais, foi tanta live para todo lado. Mas enfim, eu disparei um convite que eu queria fazer só com os famosinhos, entendeu? Mas aí, menina, o que aconteceu? Um foi respondendo assim, ó, só dá pra mim na quinta-feira da semana tal. Aí o outro, só dá na segunda-feira. Aí o outro, só posso na terça, só posso na... Eu falei, gente, pra eu ter esses caras tudo, eu vou ter que fazer todo dia. E pra não Aham. ficar uma semana na segunda, outra semana na sábado, outra semana naquela bagunça, eu falei, quer saber? Então vai ficar mais fácil. Todo dia, 9 da noite. Aí o problema é meu, eu vou ter que me virar pra fazer todo dia. Mas estamos aí mesmo, estamos na chuva, deixa molhar e amém, glória a Deus. Mas Mas é um projeto muito interessante, né? Porque a comunicação ela é muito importante para gente. O evangelho, ele é o evangelho da comunicação. E essa era que a gente está vivendo, essa era digital, é a era da comunicação. Então, é muito importante poder explorar o máximo que a gente puder desses veículos, dessas ferramentas, né? Para proclamação mesmo do evangelho. Exatamente. Tô com um problema aqui, menino, dá licença, só um segundo.
O tripé, o tripé que tá segurando meu celular aqui quebrou uma perna. Aí fiz uma cirurgia nele aqui, já consertei. Mas então, Gil, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte, né? A gente está nesse momento aí, de, né, de preconceitos e não sei o quê, e masculino, feminino e tal. Não quero nem entrar no mérito, porque isso dá pano para manga, né? Esses dias eu estava fazendo uma live com um amigo meu, pastor, você conhece, o Henrique Romero. Uhum. E ele, ele é negro, né, e labuta nessa área, contra o preconceito e tal. Aí eu bati um papo, menino, com ele, descontraído, sobre racismo e tal. E fui criado na periferia, e fui falar com ele que eu fui criado na periferia e tal, que meus amigos, a maioria tudo negro, etc, etc. E que eu acho estranho esse negócio de lugar de fala, né? Por que que eu não posso falar contra o racismo? Por que que eu não posso defender? Aí eles dizem que eu não sou negro e eu não posso falar e tal. Quer dizer, o negócio está cada dia mais difícil até da gente tocar em alguns assuntos. Até a gente que quer ajudar não consegue, então tá difícil. Mas a minha pergunta é o seguinte, a questão do empoderamento feminino e etc. Esses dias eu gravei um vídeo para o meu canal no YouTube sobre o verdadeiro empoderamento feminino. Usei um texto de Gênesis, quando a Bíblia diz que Deus criou a mulher como ajudadora do homem. A palavra ajuda no grego é transliterada como Ezer, mas a pronúncia seria algo parecido como Esher. E aí, essa palavra significa ajuda. E na Bíblia, ela é atribuída a Deus. O nome Eliezer, por exemplo, significa Deus é a minha ajuda, ou meu Deus me ajuda, algo nesse sentido. Ou seja, é porque a nossa cultura atribui ao ajudante uma posição menor do que aquele a quem ele ajuda. Então, por exemplo, o ajudante de pedreiro, ele é menos que o pedreiro. O ajudante de alguma coisa é sempre menos. Na nossa cultura, quem ajuda está abaixo. Mas na cultura oriental, e sobretudo na cultura hebreia, quem ajuda está acima. Ou não necessariamente nem acima e nem abaixo, mas tem algo que é relevante para aquele pedido de ajuda. Então eu até ilustrei, lembrando daquele quadro do programa do Luciano Huck, que chamava Soletrando. Lembra? Uhum. Os meninos tinham que pegar as palavras e soletrar. E às vezes eles tinham dificuldade com a palavra. Aí eles pediam a ajuda dos universitários. Era um dos tipos de ajuda. Quer dizer, eram crianças que estavam participando do quadro e eles pediam a ajuda dos universitários. Quem estava ajudando não necessariamente sabia menos do que eles, mas naquele específico momento sabia mais, pelo menos naquele assunto. Então, eu falei sobre essa questão de, na Bíblia, a mulher ser ajudadora, e que isso não é, na cultura hebreia, e na perspectiva correta da coisa, não é pejorativo. Expliquei isso fazendo essa exegese para mostrar que a Bíblia nunca depreciou as mulheres, a Bíblia nunca colocou as mulheres abaixo. Isso foi uma compreensão de algumas pessoas ao longo de um certo tempo, então, para meio que desmistificar essas atribuições que são feitas. Mas, diante toda dessa introdução, o que eu quero te perguntar mesmo é o seguinte: se você foi a primeira mulher como presidente de uma organização batista em nível nacional, porque você foi presidente da Juventude Batista Brasileira, claro, das mulheres. Claro que foi uma mulher, mas eu digo assim, numa organização onde predominantemente os presidentes ao longo desse século passado, batista, nós temos mais de 100 anos de história no Brasil, e predominantemente os presidentes das organizações, digamos assim, que não tem gênero. Então, assim, o presidente dos homens, claro que será sempre um homem. Presidente das mulheres será sempre uma mulher, mas presidente da convenção, eu não sei, eu desconheço. Se você sabe, me informa. Se nós já tivemos uma presidente da Convenção Batista Brasileira mulher.
Eu desconheço esse fato. E no seu caso, da Juventude Batista Brasileira. Se você pegar o histórico, é predominantemente masculina a liderança dessa organização, que era Jumoc, virou JBB. Você foi a primeira ou eu estou Eu em fui, falta aqui? eu fui a primeira, tanto na Juventude Batista do Rio de Janeiro, eu assumi como executiva, então foi a primeira mulher, né? E depois eu fui assumir como diretora executiva também da Juventude Batista Brasileira, como a primeira mulher também dessa organização. Então, geralmente o ambiente ele realmente é mais masculino, de pastores, e, e eu entendo que todos os ambientes que eu já transitei e até hoje eu participo são ambientes que são predominantemente masculinos, mas que Deus abriu as portas para que ali eu estivesse. Então, você falou sobre uma palavra muito interessante aí, que é o que significa a palavra ajudadora, né? Que é Yerzer, Yerzer. É essa. Ézer. Isso, Ezer. E É tipo, lembra de Ebenezer, Eliezer, esse Ézer do final é ajuda. Ezer, Ebenezer, por exemplo, é pedra de ajuda, ou isso. ajuda da pedra, algo assim. E essa palavra, ela é a mesma palavra utilizada para o Espírito Santo. Então, todas as vezes, né, que eu me empenhei num estudo sobre o papel bíblico da mulher, que eu sempre vou defender o papel bíblico da mulher, porque existe muita beleza no papel da mulher. Eu não tenho algumas crises e nem levanto algumas bandeiras em relação a algumas causas. Eu acredito no movimento legítimo das mulheres. Eu acredito que existem movimentos que a gente realmente precisa se engajar, que há uma diferença histórica. Porém, eu creio, e eu falo isso de todo o meu coração, que todo lugar que Deus quiser que eu vá ocupar como líder, ele vai abrir as portas. Eu me sinto uma pastora, eu pastoreio pessoas, eu pastoreio vidas, eu tenho um ministério que eu cuido de adolescentes, de jovens, de pais, contribuo muito com o meu pastor na atuação na igreja local, mas eu não tenho essa busca pelo título. Eu me sinto vocacionada. A minha vocação ela sai pelos meus poros. Então eu sempre vou ocupar os lugares que Deus quer. E como eu ocupo até hoje, eu já liderei alguns movimentos que pastores nossos não estiveram. Então, eu coordenei durante muito tempo o movimento de Lausanne no Brasil, que é um movimento sensacional, que foi instituído pelo John Stott, Billy Graham, e durante um tempo que é um movimento, né, interdenominacional e que trabalha E surgiu lá em 74, naquele congresso, né? exatamente. Aquele congresso magnífico. Então, eu atuei durante um tempo na liderança de todo o movimento aqui no Brasil. O Atuei evangelho todo para o homem todo, a todos os homens. exatamente. Top demais! E eu acredito que Deus encontra a gente. E a vocação, ela é divina. A vocação, ela é divina, é algo de Deus na nossa vida. E a vocação, ela tem a ver com o chamado. E quem chama é Deus. A gente não escolhe aquilo que a gente vai fazer. A gente vai discernir aquilo que Ele quer que a gente faça na grande história de Deus. Então, eu acredito que existem algumas causas que a gente precisa realmente se posicionar, alguns movimentos que são legítimos, mas sempre trazendo para a reconciliação. Eu não milito, né? Militante, né? Tem a ver com guerra, com brigas. Então, eu não faço parte de nenhum tipo de movimento assim. Durante um tempo que eu atuei 9 anos na Convenção Batista Brasileira, eu entendo a causa de mulheres, no reconhecimento da sua vocação. Então, eu acho que tem mulheres que Deus vai levantar para brigar por algumas causas. Mas a minha causa é o fazer. É colocar as mãos na massa e pastorear na rotina, na vida das pessoas.
Então, e aí voltando a essa palavra que a gente estava falando, essa palavra que é usada para ajudadora é a mesma. E quando a gente olha para a mulher, tem mulheres que são muito fortes, nós somos muito diferentes. Mas a mulher, ela sempre vai dar um tom diferente para casa. A mulher, ela ama naturalmente. Existem características que são muito femininas. Tem mulheres que não querem se apropriar disso, mas eu quero me apropriar de toda a beleza que existe no universo feminino. Então, é a mesma palavra, a mesma função que existe nessa palavra de ajudadora, é a mesma do Espírito Santo. Então, foi esse pano de fundo todo que você fez, né? Sobre a questão de desmerecer essa função de ser ajudadora, mas pelo contrário, se a gente for olhar biblicamente, a função da mulher, eu não estou comparando a questão do Espírito Santo, mas a gente exerce isso. A mãe, ela tem essa questão de acalentar o filho. Claro que isso é função dos dois, eu não estou desmerecendo, mas existe um papel muito divino em ser mulher, sabe? Quando a gente realmente vive a profundidade disso. Então, eu não estou nesses movimentos, eu me posicionei já há algum tempo como alguém que vai trabalhar pela reconciliação. Então, a minha fala, as minhas atitudes, sempre para o evangelho da reconciliação. Reconciliar o homem e a mulher, a reconciliação das raças, a reconciliação da cultura. E o evangelho, ele é para redimir. Então, Deus veio para redimir a cultura. E todo o meu posicionamento, todos os meus valores e os meus princípios, né? Porque os nossos valores, eles sempre vão apontar os nossos caminhos, eles sempre vai ser para o evangelho da reconciliação. Que bênção. Então, eu quero saber um pouco da sua história, do início, como você se converteu, onde foi, como é que foi a experiência da sua conversão, onde se deu, quais foram os detalhes, se você lembra. Por exemplo, eu lembro do dia, lembro da hora, lembro do pastor, lembro da mensagem, lembro do texto bíblico, porque para mim foi algo muito impactante, mas cada um tem a sua experiência, e eu queria saber da sua. Então, pastor, eu sou garota de igreja, né? Então eu cresci na igreja. Aquele primeiro passeio foi aonde? Na igreja. Então eu sempre. E a minha casa, os meus pais, né, eram cristãos. Então são pessoas que a nossa atmosfera, ela era uma atmosfera voltada já para o reino. Mas eu lembro o momento que a primeira voz de discernimento veio no meu coração. Foi numa EBF. Ali a EBF era uma semana inteira. E aí, cada dia da semana, contava um processo da criação. Então, eu lembro que eu fiquei muito encantada com... Eu tinha 7 anos, assim, que cada dia... Onde era? Que igreja que era no Rio? É no Rio? Era no Rio, na segunda igreja batista em Éden, São João de Meriti. Foi a igreja que... Éden, conheço lá. São Tem... João. Olha, isso aí, Caramba! eu cresci ali. Depois eu me mudei, mas eu cresci ali em São João. Então a minha Cara, igreja... como é que pode? Deixa eu então, dentro dessa pergunta, te fazer uma outra pergunta, porque eu conheço tanta gente boa que vem ali daquele lugar ali, do entorno de Meriti, sabe? Pastor Adonias Júnior, a família Teófilo ali, sabe? Pastor Samuel, que está aqui no Espírito Santo, era de lá também. E tanta gente ali em volta, acho que Walter Júnior também é daquela região, né? O que é que tem ali que é esse celeiro tão forte de gente tão boa? Tem a boa, pastor Zé Maria também, o Hugo, que está aqui agora. Isso, Hugo, exatamente. Eu fiz uma live com ele uns dias atrás, está aqui em Cachoeiro. Perdeu a mãe, né? A gente tem dado um suporte a ele aqui. Pois é, o que é que tem ali? A água de São João de Meriti, que tem alguma coisa daquela água? A água lá é boa. A água de São João, depois que você bebe, você, vive outras áreas. Mas foi lá. Então eu passei a EBF, né? Então cada dia eu vou, legal.
E no último dia, que foi o domingo, foi quando foi feito o desafio para as crianças que queriam aceitar Jesus. E eu levantei minha mão. E aí eu fui e falei, eu quero, né? Mesmo tendo essa decisão. Então foi a primeira vez, assim, porque eu tive muitos processos. Foi a primeira vez que eu comecei a entender alguma coisa. A discernir o que estava acontecendo, ter os primeiros insights. E aí eu fui crescendo na igreja, participando de tudo aquilo que a igreja ela oferece, de mensageiras, adolescentes. Então, e na minha adolescência eu tive uma segunda experiência, foi sobre a questão da verdade. Nós estávamos estudando sobre mentira. E toda segunda-feira era dia de eu falar mentira na escola, porque eu estudava numa escola que todo mundo fazia coisas muito divertidas, final de semana, as pessoas viajavam, e eu ia para onde? Para a igreja. E eu não gostava de falar que eu ia para a igreja, porque o que você faz na igreja? E naquela época não tinha Instagram, Facebook, essas coisas, para que as pessoas vissem. Então, eu sempre contava uma mentira. Eu nunca falava que eu estava na igreja. Por mais que eu gostasse de estar na igreja. Então, todo domingo falar que eu estava na igreja. E aí era... Eu sempre falava uma mentira, mas isso era muito confortável para mim. Até um dia que eu lendo uma das devocionais da lição, veio um versículo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí aquilo mexeu comigo. E um outro versículo foi... É João 8:32, né? Se eu não me engano. Isso. E depois veio um outro versículo de referência que quem fala mentira o pai da mentira é o diabo. Eu fiquei apavorada. Meu Deus, o diabo é meu pai. Eu fiquei apavorada com isso. Falei, eu não posso mais mentir. E aí eu lembrei das mentiras que eu falava às segundas-feiras. E aí... Eu sei que esse momento me marcou, porque foi um momento de consciência de pecado. Quando você começa a ter a consciência. E aí eu fiz um propósito, que todas as vezes que eu falasse uma mentira, eu mesma ia me desmentir. Eu ia falar que era mentira, eu ia começar a exercitar isso. Então, toda vez que eu... Aí eu lembro que eu voltei e tal, isso passou, aí veio a segunda-feira, que era a segunda-feira do terror. E aí, quando eu falei que eu fiz... mentira, eu não fiz nada disso. E saí. E eu comecei a fazer isso. Mentira, eu não falei nada disso. Então, até hoje, assim, eu não tenho uma vida de mentira. Mas, às vezes, quando eu faço qualquer coisa que tem a ver com a mentira, na hora eu lembro disso. Falo, é mentira. Então, por exemplo... Giciane, você tá onde? Já tô quase chegando, mas tô ainda na garagem do prédio. Aí eu me falou, mentira, eu tô saindo da garagem agora. Então, assim, eu aprendi, até hoje eu faço isso. Eu falo alguma coisa, depois não, mentira, eu não fiz nada, eu não vou fazer. E foi uma coisa que me marca até hoje, né? E depois eu fui amadurecendo e sempre com consciência também da vocação. Isso para mim era muito forte. O que eu queria ser? Eu queria ser alguém que ia trabalhar para Deus. Eu não desejei assim, eu quero ser médica, eu quero ser professora, eu não tinha esse desejo. Eu queria trabalhar para Deus. Eu não tinha muito discernimento sobre o que eu ia fazer, mas eu queria fazer as coisas que o meu pastor fazia, que os meus professores faziam. E aí eu terminei o 2º grau na época e depois fui direto para o seminário. Para me preparar, mas sem noção que eu estaria na minha vida, de alguns espaços que eu estaria ocupando. Então, eu fui vivendo uma revelação muito divina. Você estudou no Betel ou você fez lá na Tijuca? Eu estudei tanto na Tijuca como na Unigran Rio, que é uma universidade em Caxias. Então, eu estudei lá nesses 2 locais. E eu estudei no Seminário do Sul, porque eu fiz pedagogia também. Então, eu estudei lá. Então, eu tenho a formação na teologia e a formação na pedagogia, né? E agora eu estou fazendo mestrado em ministérios. Então, o meu processo... E aí, depois, foi acontecendo, assim. Eu acho que quando eu fiz 7 anos, foi quando eu falei, nossa, eu quero isso para minha vida. E eu sempre fui muito apaixonada por Jesus. Então, eu já tive muitos erros, né? Como a gente tem. Mas eu sempre fui muito focada nele. Às vezes, eu sei que algumas crises que as pessoas passam, eu consigo compreender.
mas são crises que eu não passei. Eu tenho outras crises. Eu tive crises no seminário sobre a questão da fé, quando eu comecei a estudar filosofia da religião, quando algumas coisas começaram a mexer. E aí, mas era uma crise assim, porque eu amava tanto a Deus, como isso é possível, sabe? Como ele criou o mal, como essas dúvidas assim, teológicas, e aí eu me aprofundei. Mas eu tomei a decisão de mergulhar em Deus, nas crises, né? De acreditar. Eu tive um mentor muito importante na minha formação teológica, que foi um pastor que me acompanhou todo o processo, que era o pastor Paulo Vicente. Ele é um dos grandes teólogos assim que a gente tem, e ele me acompanhou muito de perto. E ele falava, garotinha, você vai longe, garotinha, você vai longe. Então ele sempre alimentou a minha fé. E ele falava, a teologia a gente tem que terminar no joelho. Qualquer tipo de estudo teológico precisa terminar no joelho. Se você não se ajoelhar diante de Deus, pode gerar muitas crises, pode gerar falta de fé. Então termina sempre no joelho. E eu tive essa oportunidade. E esse coração muito ensinável também, né? Disposta a aprender com os grandes mestres e com as experiências de outras pessoas também. Eu tenho algumas fraquezas, assim, e hoje, inclusive, eu estava falando sobre isso, né? Com o pastor Matheus Caboclo e a esposa dele, nós almoçamos juntos hoje, e eu estava falando com ele que eu tenho esse problema da procrastinação, que para mim é um problema porque eu abraço muitas coisas. Então eu já Mateus Caboclo, para quem não sabe, é o Mateusão da Glória, aqui, Igreja da Glória de Vila Velha. Eles são muito amigos, ele e a Rosinha. E eu falando para ele sobre isso, porque quando a gente conhece as nossas fraquezas, a gente arruma gatilhos para que a gente equilibre isso, né? Então, essa questão da procrastinação e da inconstância, assim. Eu sou inconstante. Então, eu começo num negócio e tal, eu tô super acreditando. Se eu não ver que vai para frente, vamos fechar esse negócio, deixa para lá. Então, e aí eu sei que isso é uma fraqueza dentro do ministério, porque nem tudo é fácil. A gente enfrenta muitos desafios, e aí eu aprendi a E nem lidar. tudo é rápido também, né, Gil? Nem tudo é rápido. Nem tudo é rápido. Mas eu gravei um vídeo esses dias, eu li uma frase, demora muito para Deus fazer algo de repente. E essa frase explodiu o meu entendimento, assim, eu falei, mas como assim demora muito? E eu perdi uma meia hora lendo e relendo cada palavra, demora muito, o que esse cara quis dizer? O que é isso? O que é isso? E aí eu, até que eu compreendi, ou seja, e aí gravei o vídeo, era 5 e pouca da manhã, o dia estava amanhecendo, tá lá no meu canal, sobre isso, virei à noite fazendo algumas coisas, mexendo aqui, editando culto infantil e aprendendo algumas outras coisas, e aí fui assistir um vídeo, aí fui ler um negócio, aí me levou a outro, que me levou a outro, eu sou assim, eu começo vendo maçã e termino vendo abacate, não tem nada a ver, mas eu vou e tal, alguma coisa desperta e me dá um insight e eu preciso gravar isso. Eu não sou muito da escrita, sabe? Não gosto muito, não tenho muita paciência. Então eu sou mais da fala. E aí eu ligo a câmera e vamos gravar e fica registrado, enfim. E aí eu pensei sobre isso. Demora muito para Deus fazer algo de repente. Ou seja, de repente surge um nome, não é assim? Pastor fulano, cantor Beltrano. E aí a gente tem essa péssima maneira de dizer, olha, do nada esse cara surgiu, até ontem não era ninguém sabia dele, não é do nada. Ali tem anos e anos, horas e horas de estudo, de treino, de prática, de investimento, de renúncia, tem um caminhão de coisa que a gente que não acompanha o processo acha que é do nada, mas não é do nada. Nada que vem para ficar, para impactar e para contribuir com uma geração, com uma cultura, com uma sociedade, com uma igreja, nada que de fato permanece é assim do nada. Do nada, não é do nada, demora muito. Aí eu compreendi a frase, demora muito para Deus fazer algo de repente. É bem isso. Até mesmo quando o Espírito Santo vem, né?
Eles estavam reunidos numa sala e, de repente, o É, Espírito e eles estavam ali há dias, Santo... dias, no mesmo lugar. Aí Jesus falou: não sai daí. E eles estão ali, sabe Deus quantos meses entre a subida de Jesus e a descida do Espírito? Aham. Pode ter sido alguns dias, mas pode ter sido alguns meses. E eles ali, cento e pouquinho, 120, né? E eles ali, de repente, pum, o Espírito é derramado e tudo acontece. Sem firmeza, é o 1 Coríntios 15:58, né? Temos que ser firmes, constantes, sempre abundantes, né? Firmeza, fazer o que é certo. Constância, fazer sempre. Abundância, fazer mais do que o necessário. Se a gente Amém. for assim, a gente vai alcançar qualquer coisa, não tem jeito. É verdade, é bem isso. Mas o de repente, ele é feito de um trabalho muito duro, né? Muito árduo, de muita entrega, de muita dedicação. Então não acontece nada de repente. Existe todo um processo. Mas tem hora que chega o tempo de Deus. Então, e o tempo de Deus, ele é diferente para cada um de nós e para aquilo que ele tem para fazer. Então, o de repente, ele é de repente, mas tem mais a ver com o tempo de Deus e com os processos, né? De muita entrega, de muita dedicação, que a gente vive e experimenta na nossa caminhada de fé. E Deus, ele lembra, ele chama o nosso nome, né? Ele chama a gente. Um dos desafios que eu tenho é andar no tempo de Deus. É não andar nesse nosso cronos, sabe? Mas no Caio, é o tempo oportuno. E eu falo muito isso com a galera, assim. É porque às vezes a gente vai andando a partir desse relógio. Claro que nós não somos alienados, a gente tem tempo, hora, temos contas para pagar, existe uma rotina. Mas a nossa mente, ela precisa transcender, a gente precisa andar no tempo de Deus. E muitas vezes é ir contra, contra não, mas é ir é você caminhar diferente com os passos da sociedade. Então, tem muito a ver com isso. E eu tenho estado nessa busca. Eu quero andar no tempo de Deus, no Kairos, que é o tempo oportuno. Então, quando a gente decide andar no tempo oportuno, no Kairos, muitas coisas acontecendo, mas que tem a ver com essa frase aí que você falou. É uma construção. Mas no de repente, no tempo de Deus, no tempo oportuno, as coisas acontecem. Não é muito fácil, principalmente para quem é imediatista, para quem é ansioso, para que as coisas aconteçam. Então, andar no tempo de Deus é a melhor decisão que a gente pode tomar, né? Assim, discernir isso. E discernir o tempo de Deus, ele só acontece quando a gente caminha com ele. Então, caminhar porque a gente vai discernir, ele vai falar, nós vamos ouvir e obedecer. E tem muito a ver com a oração, né? Os discípulos, eles ficaram muito encantados com Jesus, pela forma que Jesus orava. Eles podiam pedir muitas coisas a Jesus, eles caminharam com Jesus e eles poderiam falar: me ensina a curar, como você cura, me ensina a pregar, a contar parábolas, como você conta parábolas, mas eles pedem: ensina a gente a orar. A única coisa que a gente vê registrado que os discípulos pedem é que Jesus ensinasse eles a orarem, né? Eles tinham... Jesus estabelece a cultura de chamar Deus de Pai, de trazer essa intimidade, essa proximidade que até então não existia, essa forma de se relacionar com Deus. E Jesus, ele inaugura esse movimento, esse tempo de chamar Deus de Pai. Até então era se perguntar quem você é, o que eu vou dizer? Diz que o grande eu sou falou com você. O Yahvé, o Deus Rafa. Então, e aí Jesus inaugura esse movimento de chamar Deus de Pai. E os discípulos ficam encantados. E Jesus fala: vocês vão orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Seja o teu reino. Venha o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu.
E eu penso que é isso que a gente deve orar todos os dias. Senhor, que a sua perfeita vontade seja feita na minha vida como ela é feita no céu. Essa é a oração que a gente precisa fazer todos os dias. E aí nós vamos andar no tempo de Deus. A gente vai vencer a ansiedade, porque ela vai vir muitas vezes. E aí a gente vai colocar a ansiedade no lugar dela, que é lançar sobre os pés do Senhor. A gente vai aprender a lidar com os nossos dilemas, que são muitos, né? Como eu falei, eu tenho 2 desafios, que é a procrastinação e a constância. Eu preciso vencer isso. Claro que eu crio disciplinas para que isso aconteça. Eu sou uma pessoa muito produtiva, mas eu enrolo. Então, eu tenho que criar uma dinâmica, sabe, para fazer as coisas. Eu era daquela aluna que tem que entregar o trabalho, então eu vou vir à noite fazendo. A prova é amanhã, então eu vou estudar hoje. Eu fui essa aluna de passear na escola. E aí, só que quando você chega na vida real, não é mais assim que você pode viver, né? Senão você se embola. E aí eu fui discernindo que eu tenho que ter disciplina, eu tenho que ter horário. Até hoje, no meu trabalho na igreja, eu crio uma rotina, assim. Eu trabalho à tarde e noite, então de 2 às 3 é isso que eu vou fazer, de 3 e 10 até horas é isso. Então eu crio uma rotina bem específica, eu preciso dessa rotina. Se eu não fizer isso, eu me perco. Não só para ser uma pessoa organizada, para mim não é só ser uma pessoa organizada, é uma necessidade de alguém que sofre de um problema de procrastinação, entendeu? Então, enfim, são esses desafios aí. Menino. Todos nós temos, né? Nossas dificuldades. Não tá fácil para ninguém. A gente lute. E sua caminhada na juventude, como que aconteceu? Como que você começou a se envolver com juventude? Foi na igreja local? Como é que foi? Até você conseguir chegar lá na... Não que você desejou isso, mas que te levou para a presidência da Juventude Batista Brasileira. Então, foi na igreja local mesmo. Eu sempre gostei de liderar, de estar na liderança, de conduzir pessoas. Então, desde criança eu já tinha esse ritmo de apontar caminhos. Tá E aí errado, eu tem que criei, tomar eu isso tinha aqui. 18 anos, a juventude lá da minha igreja. E a juventude da minha igreja, ela era conectada à associação, como toda igreja batista é, né? E aí, quando eu assumi como presidente da juventude lá da minha igreja, eu comecei a frequentar as reuniões da associação. E aí eu vi um universo que eu não conhecia, que era tanta coisa legal. Eu falei, nossa, que bacana, os jovens da minha igreja precisam se engajar nisso. E aí, a nossa juventude começou a se engajar nas atividades da associação. E a partir das atividades da associação, a gente começou a se engajar nas atividades do Estado. E aí eu fui É convidada Meritiense a associação lá? para Meritiense? isso. E aí Até hoje, o Aminon é de lá, não é? o Aminon é de lá também. Da Meritiense. O Aminon, Oi? o Aminon foi meu junior e meu adolescente. Ele sempre estava conectado, né, às coisas lá que eu fazia. O pai dele me pastoreou durante um tempo. O pastor Marcos. Eles são amigos Legal. bem queridos. E o Aminon eu conheci pequenininho, correndo para lá e para cá. Ah, Né? então tá explicado. E ele é demais. E aí, então, eu comecei a trabalhar na minha associação e, num processo de mudança, eles me convidaram para assumir como presidente. Só que, para mim, ainda era muito assustador. Eu falei, nossa, como eu vou assumir isso? E era uma juventude muito forte, a juventude meritiense. Mas eu tive boas pessoas me auxiliando. Então, eram líderes mais velhos, assim, não, a gente está precisando de uma liderança nova, de uma cabeça nova, e você pode contribuir muito. E aí eu aceitei, eu sempre gostei de liderar. Existem coisas que são muito claras para mim, eu gosto de liderar. Eu gosto de trabalhar com pessoas, de ajudar pessoas a se desenvolver. Eu gosto muito dessa É área. dom, liderar é dom. Né? Eu amo. Diferente de música, que o pessoal acha que é dom, né? Cantar, tocar, dançar, nada disso é dom. Isso tudo é talento, aptidão. Mas liderança é um dom. Dom de presidir, né? Arqueno é a ideia do cabeça, né? Enarque
arcanjo, por exemplo, é o anjo líder, né? Então, assim, enarquei, mirro, logos, no princípio. Então, a ideia de ser quando a Bíblia fala o principal da sinagoga, ou estavam lá os principais da sinagoga, a palavra é rosh no hebraico e arquê no grego, que é aquele que está acima. Por isso que o Novo Testamento chama de cabeça, né? É porque é aquilo que se coloca acima. Pode ser cabeça, pode ser principal, pode ser líder. Aí tem várias nomenclaturas, mas é um dom, é um dom. Romanos 12 traz ali o dom. Algumas Bíblias traduzem como dom de presidir, outras de governar, né? Mas é a ideia de liderar mesmo, é um dom dado por Deus. E eu gosto muito de liderar, eu gosto de pegar pessoas e trabalhar com essas pessoas e ajudá-las a encontrar o propósito, a vocação. Eu gosto de ensinar pessoas nesse processo de liderança. Então, eu fui me descobrindo. Eu falei, eu quero então esse negócio. Se Deus aprova, eu quero. E aí eu fui, trabalhei, e aí Foi quando isso? Oi? Só para eu tô me coçando aqui para me manter educado. Lá eu já quebrei a educação bebendo no bico aqui. Mas é porque eu ouvi dizer que tem que matar um leão por dia, então esse aqui é o meu leão que eu mato todo dia. Muito bom, vai com tudo, pastor. Eu tô me coçando para perguntar a sua idade, para eu tentar entender na dinâmica do tempo, quando foi cada coisa. Mas eu aprendi que não se pergunta a idade de uma mulher, então eu vou me manter educado. Não tem problema, eu não tenho problema com a idade, porque eu vi tão intensamente as coisas que parece que foi ontem, sabe? Eu tenho 41 anos, então eu já trabalho com juventude, tem 23 anos que eu estou engajada nessa causa. Minha esposa gritou lá de dentro, a minha idade! Pois é. Então, pois é, mas eu sou mais novo, tá? Só para te deixar bem claro. Não se engane por essa careca. Isso aqui é ministério pastoral, o nome disso aqui, ó. Tá certo. Fui consagrado, eu tinha tanto cabelo, e aí, minha querida, 7 anos depois não tem mais nada. Tá vendo? Mas eu tenho 38, eu sou de 82, a minha esposa é de 78. Ah, então, eu sou de 79. E aí, nessa caminhada, nessa jornada toda, eu comecei. E eu gosto de trabalhar também. Eu sou muito produtiva, então eu gosto de trabalhar. E aí eu fui me engajando com a Juventude Batista do Rio de Janeiro. Mas até chegar na Juventude Batista do Rio de Janeiro, foi um caminho. Foi coisas que aconteceram. Eu não esperava chegar ali. Eu não esperava atuar, porque eram muitos pastores. Então, quando o executivo da Juventude do Rio de Janeiro saiu, na minha cabeça seria um outro pastor. Eu jamais imaginei que pudesse ser. Mas a Meritiense não é da Carioca. Como é que é isso? Porque ela é da Fluminense. Meriti é da Fluminense. E como é que você migrou para do Rio de Janeiro? A Juberge é da Carioca, é isso? Não, a Juberge é a Juventude Batista do Estado do Rio de Janeiro. Então ela unifica capital e todos os outros municípios? Como é que é? A Carioca é só a cidade do Rio de Janeiro. Ok, sim. Eu sou de Volta Redonda. Então eu conheço um pouco a dinâmica, mas agora eu fiquei confuso porque se a Juventude Batista do Estado do Rio de Janeiro, se ela é ligada à Convenção Batista Fluminense ou se ela é ligada à Convenção Batista Carioca. Ela é ligada à Fluminense. Ok. Foi mal. A do Rio é Juventude Batista Carioca. A Juberge, então, é da Fluminense. Isso. Ok. Foi confusão minha mesmo. E aí eu lembro que 2 líderes, né, que era o Antônio Júnior, que é um pastor bem engajado na nossa denominação, e um outro líder me convidaram para tomar um café, só que para mim seria... E aí nessa conversa eles falaram, nós estamos aqui porque a gente tem orado e Deus tem apontado seu nome para assumir o Estado, e na época nós éramos uma juventude muito forte. Que época é essa? Foi em 2004, 2005, 2006, 2007, nesse período. 2004, 2005... Eu assumi muito novinha a Juberge.
E aí eu fiquei, mas tem tantas pessoas e tal. Não, Deus tem falado que é você pra gente, mas ele vai falar com você e vai testificar no seu coração. Então, ora por isso. E aí eu comecei. Falei, tá bom, eu sempre gostei de desafios, assim. Eu me assusto na hora, mas depois eu fico, nossa, que interessante esse processo. E aí eu fui orar, conversei com meu pastor na época. E a gente entendeu claramente que era de Deus esse tempo. E aí depois, pro Rio de Janeiro, pra JBB, não foi tão surpresa, assim. Porque eu já atuava numa organização e quando aconteceu E a Fluminense é a maior convenção do Brasil, é a maior. então se E ela decidir eleger alguém, sai da reta que vai eleger mesmo. é, Aliás, a maior quantidade de presidentes da convenção é sempre eleitos pela Fluminense, né? mas essa eleição ela é uma eleição muito pequena, que ela é uma eleição que acontece num conselho. Então, não é uma eleição aberta. Porque para executivo é dentro de um conselho. Então, é um conselho que representa as regiões. E aí eu atuei 3 anos na Juberge e depois veio essa oportunidade de ir para a JBB. E o convite foi feito aqui no estado, porque quem era o presidente era o pastor Sérgio Freitas, que hoje ele está nos Estados Sim, o Unidos. Serginho que tá em Nova York. Isso. E aí eles me convidaram para uma reunião aqui, eu vim, e foi quando eles me convidaram para. Só que o Serginho já tinha conversado comigo antes sobre isso, ele perguntou se eu estava disponível e tal. Eu falei, nossa, que honra, mas assim, eu não sei se eu estou Mas era para executivo, então. para executiva da JBB. Ok, Mas ok. em 2009, eu falei, mas eu não sei se eu estou preparada para a Juventude Batista Brasileira. E ele começou comigo em dezembro. Aí ele, então, ora, esse final de ano e tal, de 2008. E você vai precisar me dar essa resposta até fevereiro. E aí, em fevereiro, houve uma reunião do conselho aqui. E aí, eu vim para essa reunião, eles me trouxeram para essa conversa. Então, a gente conversou muito, porque eu tinha muitos medos, assim, de trabalhar a nível de Brasil. Como seria isso, a minha rotina, a minha vida. E aí eu fui entendendo, orando e pedindo a Deus essa direção e fui tendo clareza sobre isso. E aí conversei também com os meus líderes, né? São pessoas muito importantes nesse processo de decisão. E aí eu entendi claramente, assim, que era para eu assumir esse desafio. Aí em 2009, aqui, eu tomei posse aqui também, na IABV, no despertar que aconteceu aqui. E Sim. aí foi quando eu assumi e fiquei até 2017. Foram 8 a 9 anos na JBB. Então foi um tempo muito interessante, assim, participar da Juventude E como Brasileira. que foi o processo de você sair de executiva e se tornar presidente? Então, eu não fui presidente, eu só fui executiva. Ah, Então, você só foi executiva? executiva. Em Ah, dois... eu tinha a impressão de que você tinha sido presidente no final das contas. Não, Mas não, não. não, né? Eu só fiquei dando essa assessoria à turma, mas depois eu me desliguei totalmente. Mas Ah, o entendi. processo foi muito claro. Eu comecei a perceber que eu já estava cansando das viagens, cansando dessa estrutura muito grande, cansando um pouco do trabalho denominacional, que é uma benção, tá? É uma benção a gente poder participar desse ajuntamento. Mas para mim já estava cansativo eu não ficar em casa nenhum final de semana, porque era muita atividade. E aí eu comecei a perceber que talvez. Primeiro eu falei, será que isso é cansaço? Eu tô cansada das viagens e tal. Mas em outubro de 2015, Deus falou claramente comigo: organiza a casa que seu tempo aqui acabou. E aí, quando eu senti essa voz no meu coração, eu fiquei apavorada, porque ao mesmo tempo que eu estava cansada, eu gostava dessas coisas, assim, me fazia bem. São coisas que me renovavam. Mesmo eu cansada de viajar, eu gostava de viajar. Fazia malas, de pensar a programação, de pensar algo global, grande. Então, isso me assustou quando eu realmente entendi. E aí eu fiquei 3 meses orando por isso. E aí em dezembro
Logo em janeiro nós temos um projeto missionário, que é o Pés Marado, né? E ele começava logo no dia 2 de dezembro, esse projeto. E aí eu tinha feito uma viagem no final do ano e eu precisei retornar dessa viagem porque eu tinha o Pés Marado, eu tinha que viajar para o Pés Marado. E aí eu lembro que o meu retorno foi muito ruim, que eu falei, nossa, meu tempo realmente acabou, eu não quero mais isso, eu não quero viver mais essa experiência de ir para projeto missionário, de juventude e tal. Então, eu lembro que eu retornei com essa clareza no meu coração, que o meu tempo realmente tinha acabado. E aí eu comecei o processo de transição, porque a organização era muito grande e não dava para falar, gente, acabou, tô saindo. Eu precisava fazer um processo de transição. Então, eu comecei com a diretoria da juventude primeiro, e depois comecei com o pastor Sócrates, que era o meu chefe direto, e a gente começou a trabalhar o meu processo de transição. Foi 1 ano e meio trabalhando isso, para que a organização não sofresse com essa saída, né? Porque eram muitas atividades, era muito fazer, produzir, então foi bem legal o fechamento, foi um processo muito produtivo, então foi interessante isso. E aí a gente fechou no Despertar de 2017, eu encerrei a minha caminhada de trabalho com juventude. E para mim, era para encerrar mesmo. Não imaginei que eu iria voltar a trabalhar com juventude. E aí eu fiquei fora um tempo, fui estudar multiculturalidade e eu recebi um convite de uma igreja no Canadá para eu atuar lá com eles. Então eu fui conhecer esse projeto, que é a Igreja 21 do Norton, e a gente começou a caminhar. Eu fiquei um tempo com eles lá, mas depois eu entendi claramente que não era o meu tempo, aquele era o meu tempo de estar lá, mas foi um tempo de aprender uma nova cultura, aprender sobre multiculturalidade, sobre esse movimento migratório que está acontecendo no mundo. O Canadá recebe muitas pessoas. Pensar um pouco essa geração 21, como trabalhar com a Igreja 21. Já era um movimento de pensar a Igreja do futuro. Então foi bom. Mas aí eu retornei, e quando eu retorno para o Brasil, o pastor Doronésio me liga para a gente conversar. E aí a gente começou a conversar sobre a possibilidade de eu vir para cá, para Vitória. Então, no início, eu não queria voltar a trabalhar com juventude. Mas a gente conversou sobre futuro, sobre igreja, sobre... E trabalhar com o pastor Doronésio é uma bênção, assim. Na verdade, Deus me trouxe para cá, eu tenho certeza que é para aprender mais com ele do que para eu trabalhar, sabe? Então, esses 2 anos que vão fazer agora, tem sido Já? 2 anos. Cara, Aprendizado. E eu já tá estou. voando, né? Passa muito rápido, muito rápido. Tá E aí eu tô certo. nesse Gil, processo. que bênção. É um privilégio para nós ter você aqui perto, ter você aqui junto da gente. É um grande privilégio para Amém. nós termos você aqui em nosso estado, na nossa convivência. E o meu desejo é que Deus te abençoe muito, Amém. você seja bem-aventurada, bem-sucedida em tudo que fizer, conforme a vontade do Senhor. Está acabando o nosso tempo, infelizmente, assim como seus 2 anos passaram voando aí, essa 1 hora aqui também passa voando. Faltam 4 minutos para terminar, porque o Instagram só libera lives de até 1 hora. Então eu Verdade. queria te dar esses últimos minutos para você falar aí o que tiver no seu coração, deixar Deus te usar, falar o que você quiser, fazer a propaganda que você quiser, para a gente despedir do pessoal antes de encerrar. Pastor, muito obrigada pelo bate-papo, pelo convite de participar desse projeto, né, de comunicação. Então, obrigada pelo convite de conversar um pouco sobre vocação, ministério. E eu quero convidar quem puder participar no próximo sábado. Nós estamos lançando um programa novo para o Ministério de Adolescentes e Jovens da nossa igreja e vai ser transmitido pelo canal da nossa igreja no YouTube. E todo o nosso foco agora de trabalho vai ser discipulado. Então vai ser bem legal se alguém que estiver assistindo aqui
desejar participar com a gente, é no próximo sábado, 20 horas, através do canal da PIB de Vitória. Pastor, que Deus abençoe e mais uma vez obrigada aí por esse bate-papo. Eu que agradeço e louvo a Deus pela sua vida e pelo privilégio de ter você não só aqui comigo na live, mas aqui em nosso estado, aqui na Grande Vitória. É uma bênção para todos nós. Amém. Que Deus abençoe sua vida e de todos que estão nos acompanhando. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito estejam sempre sobre nós. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau. Valeu, querida. Um beijo grande para você, tá bom? Para todos os seus. Que Deus continue te abençoando. Dá um abraço no pastor Doronésio. Ele foi meu pastor durante um tempo. E, na verdade, não que ele foi meu pastor, mas eu fui ovelha dele por um tempo de transição, que eu estava saindo de um ministério e vindo aqui para Guaranhuns. Passei um ano meio que sabático lá em Guarapari com ele, e ele me abençoou muito, 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 muito. Esteve falando aqui na minha posse, e já esteve aqui na igreja algumas vezes. Eu fiz essa live aqui também com ele. Legal. E conheço as filhas, e a Andressa casou com o Wilson, que é um grande e amigo, e frequentava também a igreja que eu pastoreava lá em Guarapari. Então, tá tudo em casa, é uma benção. Eu iria pregar em maio, aí na sua igreja, no congresso de família, mas a pandemia nos impediu, mas eu creio que não vai faltar oportunidade de estarmos juntos, não. Muito obrigado, tá bom? Que Deus te abençoe e que todos tenham uma boa noite, uma ótima semana. Fiquem na paz de Jesus, gente. Tchau, beijo.